Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana, então hoje eu vou passar para vocês um resumão, assim, um vídeo bem rapidinho sobre regra de 3 simples, tá? A regra de 3, ela é uma das coisas, assim, mais utilizadas na matemática. Então, assim, quando vocês não souberem, tem um exercício do Enem, eu não sei que fórmula que eu tenho que usar aqui. Então, assim, tenta usar a regra de 3. Se você não tem ideia do que usar, tenta usar a regra de 3, porque quase sempre ela vai te dar a resposta, tá bom? Então, por isso que a regra de 3 ela é muito, muito importante. Então, o que é? Para que serve uma regra de 3? A regra de 3, ela pode ser simples ou composta. Hoje a gente vai ver a simples, que é a mais fácil delas. Então, assim, uma regra de 3 simples é aquela que a gente vai ter duas grandezas. Então, o que é uma grandeza? Grandeza é qualquer coisa que você pode medir. Então, eu tenho tempo, eu tenho distância, eu tenho velocidade, eu tenho quantidade de açúcar, eu tenho, sei lá, quantidade de roupa, de calçado, enfim. Grandeza é qualquer coisa que você consegue medir. Então, a gente vai ter duas grandezas e 4 variáveis. Essas variáveis, na verdade, a gente vai ter 3 delas e a gente vai encontrar a outra, que geralmente é o x, aquele x que todo mundo odeia. Mas, gente, o x não é esse vilão que todo mundo acha, tá? Então, regra de 3 simples, 2 grandezas, 4 variáveis. Das 4 variáveis, uma a gente não vai conhecer, que a gente vai chamar geralmente de x, e a gente vai encontrar esse x com base nas outras 3. Tá. Então, dentro da regra de 3 simples, a gente tem a diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Então, vamos primeiro falar sobre a diretamente proporcional. Na diretamente proporcional, a gente vai ter duas grandezas e essas grandezas elas vão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Então, o que significa isso? Você vai ter, por exemplo, eu tenho combustível, quantidade de combustível e distância percorrida. Quanto mais combustível você tem num carro, mais você consegue andar com esse carro, você consegue ir mais longe. Vamos desconsiderar aqui a velocidade, o quanto gasta, enfim. Mas quanto mais combustível, mais você anda. Quanto menos combustível, menos quilômetros você consegue percorrer. Entendeu? Então, as duas estão aumentando ou as duas estão diminuindo. Isso é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, agora, vamos fazer um exemplo bem rapidinho, bem prático, sobre uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, aqui, a gente tem que uma usina produz 300 litros de álcool com 4.500 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool são produzidos com 11.250 quilos de cana? Então, assim, para resolver qualquer exercício de regra de 3, primeiro a gente precisa definir quais são as nossas grandezas. Então, o que o problema está te dando de valores. Então, o que a gente tem de grandeza aqui? Litros de álcool e quilos de cana-de-açúcar. Então, na hora de montar, a gente coloca essas grandezas, a gente escreve elas, para a gente saber o que é o que depois. Então, vamos pôr aqui. Litros e quilos de cana. Certo? Desculpem aí que eu vou ficar meio de costa, né, em alguns momentos, mas enfim. Então, a gente tem que, com 300 litros de álcool, essa usina, ela produz 4.500 quilos de cana. Certo? Aí o problema está pedindo quantos litros de álcool. Então, é os litros de álcool que a gente vai descobrir. Então, como a gente não sabe quantos são, a gente chama de X. Então, quantos litros são produzidos com 11.250 quilos de cana, tá? Então, aqui tá fácil. Assim, quanto mais quilos de cana você tiver, mais álcool você vai produzir. Quanto menos cana você tiver, menos álcool você vai produzir. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional, as duas aumentam ou as duas diminuem. Então, como que a gente calcula? Só multiplicar cruzado, tá? Facinho. Então, vamos lá. Multiplicando o cruzado aqui. A gente vai ter o 4.500 vezes x igual a 11.250 vezes 300.
certo? Então, se a gente multiplicar aqui, 4.500 vezes x, 4.500x, igual a 11.250 vezes 300, vai dar 3.375.000, tá? Então, agora, aqui, gente, quem quiser simplificar, pode simplificar. Quem quiser fazer direto, pode fazer direto, não tem problema, tá? Não precisa simplificar se não quiser. Se quiser usar a calculadora aqui no nosso curso, pode, pensando, lembrando que se você for fazer um Enem, um vestibular, um concurso, não vai poder utilizar, tá? Mas aqui a gente pode. Então, se vocês quiserem fazer direto, não terá problema, tá? Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem e relembrarem. Tá, agora aqui a gente tem o x e aqui somente um número. Então, como que a gente faz para isolar esse x aqui, para deixar esse x sozinho desse lado? Como está multiplicando, a gente faz o inverso. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, a gente vai ficar x igual. O 4.500, a gente vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual 3.350.000 dividido por 4.500. Agora, fazendo aqui a continha, direto, né? A gente vai ter x igual a 750 litros. Tá bom? Então, quer dizer o quê? Com 11.250 quilos de cana, essa usina consegue produzir 750 litros de álcool. Tá bom, pessoal? A regra de 3 simples, diretamente proporcional, é assim. Todas elas serão assim. Então, a única coisa, antes de você resolver, dê uma olhadinha. Essa aqui é direta, os dois aumentam, os dois diminuem. Só joga os valores, multiplica cruzado e encontra o x, tá bom? Tá, pessoal? Então, agora, a gente vai ver a regra de 3 simples inversamente proporcional. Então, qual que é a diferença para diretamente? Na regra de 3 inversamente proporcional, a gente vai ter que uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, tá? Na mesma proporção. Então, assim, um exemplo. Eu tenho tempo e velocidade. Então, assim, quanto mais rápido você anda, menos tempo você leva. Quanto menos rápido você anda, mais tempo você leva para chegar a um determinado lugar. Então, isso quer dizer o quê? Uma grandeza está aumentando e a outra diminui. Enquanto você aumenta a velocidade, o teu tempo diminui. Se você diminui a velocidade, o teu tempo aumenta, tá? E aí, como que a gente resolve uma regra de 3 assim? Então, vamos para um exemplo. Em uma panificadora, são produzidos 130 pães de 18 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 12 gramas, quantos pães irá obter? Então, assim, antes de tudo, a gente precisa entender que aqui, na regra de 3, você tem que pensar que você tem a mesma quantidade de determinado ingrediente, nesse caso do pão. Então, você tem, sei lá, 5 quilos de farinha, tantos gramas de sal, tantos gramas de ovos para fazer os pães. Então, se você aumenta o tamanho do pão, você vai produzir menos pães, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Primeiro, definindo as grandezas. Quais são as nossas grandezas? Os pães, certo? Então, pães. E as gramas desses pães. Tá. Então, ó, a gente tem 130 pães de 18 gramas cada um. E aí, o problema quer saber quantos pães a panificadora, né, vai produzir com 12 gramas. Então, assim, igual a gente viu, se você aumentar o tamanho do pão, se você aumentar as gramas do pão, você vai conseguir fazer menos pães com aquele tanto de ingrediente. Então, como a gente tem uma grandeza aumentando e a outra grandeza diminuindo, então assim, pessoal, ó, a flechinha não é porque tá para cima que tá aumentando, não é porque tá para baixo que tá diminuindo a quantidade aqui. É só pra gente lembrar que uma vai aumentar e a outra vai diminuir, tá? Aqui na regra de 3 simples, se você não quiser pôr essas flechinhas, não precisa. Desde que você tenha na sua cabeça que uma aumenta e outra diminui, não precisa pôr flechinha, tá?
Mas então, a gente tem uma aumentando e a outra diminuindo. Então, qual que é a diferença para a regra de 3 de antes? Na regra de 3 anterior, a gente multiplicava cruzado. Aqui, como elas são inversas, a gente vai multiplicar em linha reta, tá? Então, como que vai ficar aqui? A gente vai ter 130 vezes 18 igual a 12 vezes x, ou x vezes 12, enfim. Gente, lembra aqui, se você quer pôr o x para cá, pode pôr, não tem problema. Porque, primeiro, na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o seu produto. E se você quer pôr esse aqui para cá e esse aqui para cá, tudo bem, tá? Que é o mais normal, a gente deixar o x pro lado de cá da igualdade, né? Então, não tem problema. Tá, então eu multipliquei em linha reta, 130 vezes 18 igual x vezes 2. Agora é só multiplicar aqui. 130 vezes 18 vai dar 2.340. 12 vezes x, 12x. Então, agora aqui, de novo, a gente precisa encontrar o valor do x. A gente precisa deixar esse x sozinho do lado de cá. O que a gente faz? O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x igual 2.340 dividido por 12. Então, fazendo a divisão aqui, x é igual a 195 pães. Então, ó, como vocês viram, com 18 gramas, a padaria fez 130 pães. Com 12 gramas, a padaria vai fazer 195 pães. Tudo bem, pessoal? Por hoje era só isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado fácil para vocês compreenderem. Lá na plataforma vai ter algumas atividades para vocês fazerem para pôr em prática essa regra de 3 direta e inversamente proporcional. Qualquer dúvida me perguntem pela plataforma, pode perguntar pelo grupo do WhatsApp, ou se quiser ir no individual do WhatsApp também não tem problema, tá bom? Até mais e bons estudos!